Estamos nós aqui, hoje num cenário diferente, hoje de forma diferente, né? Estamos nós aqui e não perdendo a nossa meta, que é realizar os devocionais diariamente, né? Hoje eu tenho algumas coisas para resolver, então hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir ter um cântico com o ukulelezinho, mas se Deus quiser, amanhã tudo normalizando, a gente vai conseguir, né? Mas não vamos deixar de fazer a parte da oração, né? Como sempre, a gente primeiro separa o dia. Dia 30, a gente vai falar de Gênesis 28:15. Ótimo, livro de Gênesis. Mais tarde ainda tenho que gravar acerca do livro de Gênesis. Gênesis 28:15. Gênesis 28:15. 28:15 de Gênesis. Show! Primeiramente vamos orar. Hoje eu estou sem meu caderninho aqui de oração, vou tentar puxar na memória, tá? E se eu esquecer algum irmão, por favor me perdoe. A gente tem tido a atribuição de orarmos por aqueles irmãos que têm curtido e têm auxiliado o nosso trabalho, né? Então façamos, e para que a palavra de Deus, que é completa, ela preencha nossos corações e não estejamos com ouvidos tampados nem coração fechado, ok? Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje podemos estar aqui, porque podemos falar de Ti, porque o Senhor tem nos sustentado e nos auxiliado. Obrigado, Pai, porque tem nos dado oportunidades, tem nos ajudado, Pai, com relação àquilo, Pai, que temos pedido. Senhor, eu venho te pedir, ó Pai, que estejamos atentos à Tua palavra e atentos àquilo que o Senhor tem para falar a nós, ó Pai. Senhor, eu te peço também que eu fale não daquilo que vem da minha boca, mas que minha boca ela se abra para falar daquilo que vem do Teu coração, ó Deus, e da Tua vontade. Esse é um dos meus principais receios, ó Pai, em falar de Ti, e que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, possa estar nos auxiliando, ó Pai. Que esses estudos, ó Pai, sejam bem proveitosos, que possamos levar as mensagens de Charles Spurgeon e aquilo que temos conversado aqui para os nossos corações de forma efetiva e eficaz, para mudarmos nossas vidas. Eu venho, ó Pai, agora interceder, ó Pai, por todos aqueles irmãos que vêm nos ajudando, ó Pai, de qualquer forma, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, pela vida da Dona Eli, que o Senhor possa estar com ela, ó Pai, possa estar com sua saúde, ó Pai, possa estar se apresentando a ela na forma integral, que o Senhor possa abençoá-la, possa abençoar cada um dos seus filhos, ó Pai, seja o Mauro, a Marceli, a Márcia, a Marley ou o Marcos. Que o Senhor possa estar com eles, possa estar cada dia mais sendo presente na vida deles, Deus. Também te peço, Pai, pela nossa vizinha Vilma, que o Senhor possa também estar abençoando, Pai, sempre ela está aqui curtindo, que a palavra seja recebida, Pai, seja plantada no tempo oportuno, Deus, e que o Senhor possa abençoá-la. Também, ó Pai, te peço pelo pastor da Igreja Verbo, Taquara, pastor Nivaldo, que o Senhor possa estar com ele, ó Pai, nessa fase, ó Pai, que ele está com o pai dele, ó Pai, ele e sua irmã Silvana, Pai, que o Senhor possa estar ajudando a cada um deles, os abençoando segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e dispensando, ó Pai, as suas bênçãos especiais para aquela família, ó Pai. Cuida da saúde também do pai dele, ó Pai, esteja com eles, ó Pai, esteja o reforçando e o abençoando, ó Pai. Que o seu bálsamo seja derramado naquele local, ó Pai, e que também o Senhor esteja, Pai, com sua esposa, a irmã Joana, Pai. Ela tem tido alguns problemas, ó Pai, que pelo visto podem parecer vesícula, mas Tu sabes de tudo, ó Pai. Que o Senhor possa os proteger, possa os cuidar e os curar segundo Tua vontade. Senhor, sabemos, ó Pai, que por vezes somos dependentes daqueles governos, ó Pai, que colocamos. Então que o Senhor, apesar de qualquer governo, que o Senhor possa agir, ó Pai, e mover tudo aquilo que necessita ser movido, Pai, para que a irmã Joana consiga se recuperar, segundo Tua vontade e Teu querer, porque é sempre isso que pedimos, em nome de Cristo, Pai. Também com relação à saúde, eu peço pela Tamires, ó Pai, minha esposa, que o Senhor possa estar com ela, Pai, nesse fim de período, ó Pai, agora, que por tudo que ela tem passado, ó Pai, e que o Senhor possa estar a limpando e auxiliando, ó Pai.
que o Senhor possa estar dando muita saúde a ela e que não venha a ser necessário nenhuma intervenção cirúrgica, ó Pai, sim apenas a natureza comum das coisas. Sabemos que Tu nos criaste, ó Pai, e a Tua mão está por trás de toda a natureza, ó Pai. A natureza, na verdade, ela é uma das provas, ó Pai. O grau de perfeição da natureza e o Seu governo agem de forma direta sobre a natureza. E vemos isso, ó Pai, em todas as coisas, por isso clamamos a Ti, Deus. Também, ó Pai, te peço pela vida do Rui Marinho e da Marisol, ó Pai, esses grandes amigos que não vemos tem tempo, Pai, mas que curtiram aqui, então possivelmente eles devem ter visto, devem ter gostado e certamente oram por nós. Também te peço pela Dona Angelita, minha sogra, que o Senhor a abençoe, ó Pai, que o Senhor dê a ela muita saúde, ó Pai, e muitas condições, ó Pai, que o Senhor esteja com ela cada dia mais. Da mesma forma, também peço pela saúde do meu pai e da minha mãe. São pessoas muito importantes para a gente, ó Pai, aqui em casa também, e que o Senhor possa estar com cada um deles, ó Pai. Meu pai com relação à saúde, minha mãe com relação a oportunidades. Também, ó Pai, te peço pelo irmão Ricardo, que sempre tem curtido aqui, ó Pai, que o Senhor o abençoe em seu trabalho, que ele galgue novos níveis, ó Pai, e que ele consiga o melhor de Ti. Abençoa, ó Pai. Mas o mais importante, com cada pessoa que eu tenho falado, nessa oração e nessa intercessão é que o Senhor venha habitar em seus corações, porque bênção maior do que essa não há. Deus, também te peço pela vida do Matheus Simbra, nosso amigo, tem sempre curtido, ó Pai, e que o Senhor possa abrir abrir portas, ó Pai, para que ele possa trabalhar, ó Pai, que ele possa ter um emprego legal, que ele possa se firmar na obra também, ó Pai, e possa estar contigo, ó Pai, integralmente, ó Pai, que sua mão seja com ele, ó Pai, de forma integral, ó Pai, que ele possa refletir a Ti, ó Pai, em cada uma das atitudes e ações, ó Pai. Auxilia, Pai, abençoa-o e o ajuda, Pai. Da mesma forma, também te peço pelo Bernardo, ó Pai, que tem curtido aqui, ó Pai, está em outro país, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa ser uma luz naquele local, que o Senhor possa falar ao coração dele, possa guiá-lo, ó Pai, para uma eclesia próxima em que ele seja bem recebido, para que ele seja bem-aventurado, ó Pai, em tudo aquilo que ele faz. Igualmente a todos os outros irmãos temos pedido, ó Pai. Senhor Deus, também te peço pela Bárbara, ó Pai, irmã da Tamires, que sempre tem curtido, sempre tem auxiliado, pelo Eliandro, ó Pai, que também é um grande auxiliador nosso, e pela Carol, Pai, nossa sobrinha, que o Senhor possa estar com ela, ó Pai, dê crescimento, dê sabedoria, que ela não seja enganada pelas ideologias do mundo, ó Pai, mas que ela venha frutificar em Ti. Senhor, se esqueço de alguém nesse momento, eu te peço que o Senhor esteja habitando e enviando seus anjos e a sua doce mão e presença com esses irmãos. Esteja conosco, ó Pai, esteja nos abençoando, ó Pai, esteja com nossos afazeres, nossos vídeos de mais tarde e os afazeres, ó Pai, que eu tenho a realizar. Também abençoa-me, Pai, hoje, nessa reunião, ó Pai, que irei mais tarde para com o seminário Betel, que o Senhor revele Tua vontade e Teu querer. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, que oro. Amém. Estava pedindo aqui para instalar. E vamos lá. 28:15, né? 28:15. Gênesis 28:15. Um acompanhante celeste. Nosso 30º dia consecutivo, pelo qual estamos aqui, ó, falando desse livro, O Talão de Cheques do Banco da Fé, que nada mais é do que um devocional diário, né, porque é um devocional, acerca de estudos que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, se preocupou em fazer em uma época muito difícil de sua vida. Temos conseguido bastante ensinamentos e bastante coisa tem sido falada aos nossos corações através desse pequeno devocional. Esse daqui eu comprei na Ezion, né, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eles têm o site deles aqui, ó, como vocês podem ver, editorezion.com.br. Estava em promoção também na Amazon, agora, né, com, acho que era o Prime Day. Não sei se ainda se encontra em promoção, mas é um excelente devocional, né? Eu estou chegando agora quase aos 10%, né, que são 365 dias, a gente está chegando ao 30º episódio. E vamos pedir a Deus que Ele esteja conosco em nossos corações, né? Gênesis 28:15. E eis que estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores,
e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho te falado. Novamente, e eis que estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. E te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenha falado. E esse versículo, na verdade, né, só para a gente fazer não é uma exposição completa, mas para que a gente entenda, né, é quando Jacó sai de Berseba, né, para Harã, e ele passa a noite, né, e ele tem aquela visão da escada, né, e aí ele chama aquele local, acho que não me engano, de Betel, né, olha que coincidência. E ele tem essa visão, porque ele está passando por vários problemas. Ele enganou seu irmão, mas agora ele não vê motivo de continuar na terra de seu tio. Ele foi enganado, ele foi usurpado, assim como ele enganou e usurpou. Mas ele tem essa visão e ele planeja que ele precisa tomar uma atitude com relação a toda aquela promessa que ele recebeu. A promessa que era originalmente de Esaú foi passada para Jacó por conta da bênção de Abraão, né? Essa bênção de Abraão, como a gente já sabe, né? Porque grande parte das pessoas que veem a nossa live são pessoas já de conhecimento, é dada através da enganação, e aí Abraão abençoa. Só que Abraão não retira a bênção, porque ele já não fala assim, ó, Esaú, eu já abençoei teu irmão. Aí Esaú, poxa, mas não sobrou nenhuma bençãozinha? Aí ele, vou tentar aqui te abençoar com o que sobrou. Aí ele fala, ó, você vai acabar sendo servo do seu irmão, porque todas as bênçãos principais foram para o seu irmão. E Jacó estava com medo. Quando ele tem essa visão, ele entende que Deus vai à frente dele. Por que ele estava com medo? Porque o irmão dele podia matá-lo, né? Vamos ler agora agora contextualizamos rapidamente. Vamos ler agora o que Charles Spurgeon escreveu. Precisamos de misericórdias ao longo de nossa jornada, não é? Aqui estão elas, a presença e a preservação de Deus. Em todos os lugares precisamos de ambas. Em todos os lugares as teremos se cumprirmos o chamado do dever. E não apenas atendermos a nossa própria imaginação. Por que deveríamos considerar a mudança para outro país uma necessidade tão dolorosa se tal realidade nos for imposta pela vontade divina? Bem, em todas as terras o crente é igualmente um peregrino e estrangeiro. No entanto, em todas as regiões o Senhor é sua habitação. Assim como tem sido para os seus santos por todas as gerações. Podemos perder a proteção de um monarca terreno, mas quando Deus diz, eu sou contigo, então não corremos perigo algum. Esse é um passaporte abençoado para um viajante e uma companhia celestial para um imigrante. Jacó nunca havia saído do quarto do seu pai antes. Até aquele momento, ele havia sido filho mimado, e não um aventureiro como seu irmão. No entanto, ele saiu de sua terra e Deus foi com ele. Ele tinha pouca bagagem e nenhum companheiro. Ou seja, na verdade, esse texto é anterior a essa história, né? Na verdade, ele foge, né? Eu tinha contextualizado errado. Ele foge depois dessa história da bênção, dele ter usurpado a bênção de Esaú, ele foge com medo, porque a mãe dele vira e fala assim, ó, teu irmão vai te matar. Isaac, perdão, né? Isaac é o pai de Jacó. Então, Isaac abençoa ele e ele fica assim, poxa, beleza, eu tenho a bênção, mas o que eu vou fazer agora? A mãe dele só foge, porque teu irmão vai te matar. Então ele foge. Então, quando ele foge, e Deus fala a ele, através desse sonho, se revelando ser Deus do avô dele, que era Abraão, do pai dele, que é Isaac, ele pensa, pô, então a bênção está comigo, então eu posso ir até determinado local. Ele não tinha voltado ainda. Tem um episódio muito legal na volta dele, que foi a luta dele com o anjo, né? Que falam que o anjo é uma figura de Deus, né?
Ele lutou com Deus, lutou como Deus, né, na verdade. E nessa luta ele ganha o nome de Israel, que é príncipe de Deus, e perde o nome de Jacó, que significa aquele que te pega pelo calcanhar, que é o kidnapper, é o que gosta de fazer pegadinhas, ou usurpador, como é a tradução para o português. Perdão pela contextualização errada, mas acredito que agora vocês conseguiram compreender qual era a visão de Jacó quando ele vai para outra terra. Sua mãe vira e fala assim, ó, vai para a terra do meu primo, Labão, lá de repente você vai ser bem recebido. Lá a gente sabe que ele tem toda uma história, entende? Tem mais de uma esposa, trabalha mais de 14 anos, é enganado. Por enquanto, ele só era um jovem, ele era um menino muito novo, ele tinha errado com relação a toda a sua vida anterior, né? Não que ele não vai errar mais, ele ainda vai errar mais um pouco, mas quando ele tem essa mudança de atitude, mudança de vida e muda seu nome, você consegue analisar que o nome primeiro não foi mudado por ele mesmo e são nomes de origens totalmente distintas. Além disso, você consegue entender que a mudança do nome foi causada pela mudança de atitude, não o contrário. Então, por vezes, a gente quer forçar algumas coisas com nossas próprias mãos, né, nossos próprios braços. Vou terminar de ler lá rapidamente. Jacó nunca havia saído do quarto de seu pai antes. Até aquele momento ele havia sido um filho mimado. Isso porque Jacó possivelmente não sabia caçar como Esaú. E quando ele prepara o banquete para Isaac, seu pai, ele é engraçado, né? Porque assim, não é dado que o homem soubesse cozinhar de forma assim específica, mas a mãe dele sabia exatamente o que o pai gostava, porque tinha visto. Talvez ela mesma tenha ensinado, né? Aos dois filhos, mas o filho mais agarrado com ela era o próprio Jacó, uma vez que Jacó não tinha habilidades de aventureiro, de, sabe, resolvedor como Esaú. Então isso acabou deixando ele realmente mimado, né? E não um aventureiro como seu irmão. No entanto, ele saiu de sua terra e Deus foi com ele. Ele tinha pouca bagagem e nenhum companheiro, ele foi sozinho mesmo. Bizarro, né? Ser colocado, posto para fora de casa, porque você foi abençoado, mas você foi abençoado porque você enganou seu pai e seu irmão está atrás de você para te matar, porque você enganou seu pai e porque você tomou aquilo que ele tinha como herança, né? Por que Esaú ficou tão nervoso? Porque tudo passaria para o primeiro filho, né? E o engraçado que o que te pega pelo calcanhar é porque é o seguinte, Esaú nasce primeiro, Esaú é ruivo, peludão, e logo depois nasce Jacó segurando pelo calcanhar, como se ele também desejasse ter nascido primeiro, entendeu? Ele estivesse puxando o irmão. É muito interessante essa história, se você parar para analisar, a gente vai chegar nela, né? Mas a gente está em Gênesis 3 agora, lá no Reformate, na Fé Reformada Batista, né? E tem várias coisas que a gente pode retirar dela que são muito bonitas e muito legais. Mesmo enquanto ele dormia em campo aberto, os anjos de Deus o vigiavam, e o Senhor Deus falou com ele: se o Senhor nos mandar ir, digamos, com o nosso Senhor Jesus, levantai-vos e vamos-nos daqui. Ou seja, ele ainda coloca uma referência. Se o nosso Senhor nos ordenar ir, a gente tem só que levantar e ir. A referência que ele dá é João 14:31, que eu também vou abrir antes da gente comentar. João 14:31. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, desta forma eu faço. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Ele usou esse texto, né? Esse texto é interessantíssimo no sentido de que o levantai-vos e vamos-nos daqui. A ordem que é dada, né? Se você quer seguir a ordem, você precisa seguir de forma integral. Que coisas a gente pode retirar dessa história, né? Apesar da nossa história passada anterior e dos pecados que certamente terão a sua consequência,
quando Deus separa alguém para determinado trabalho, essa pessoa ela não pode se esquivar. Jacó estava totalmente exposto quando ele usa uma pedra de travesseiro, né? Eu confundi porque é muito impactante assim a forma como ele vai e ele volta. E nas duas vezes que ele emigra e imigra, Deus fala com ele de formas distintas. Quando ele entende que ele está sozinho no mundo, que talvez ninguém possa ajudá-lo, e que talvez a bênção tenha sido efetiva, mas não para agora, ele pensa, vou penar muito na minha vida. E ele senta e deita e coloca uma pedra, sabe, no lugar do travesseiro, assim, para dormir. E com isso ele se entregou, dormindo no deserto, cara, dormindo no deserto. Ele se entregou, assim, eu não sei mais o que eu vou fazer. Ele estava desesperançoso, né? E Deus, vendo isso, ele faz com que Jacó tenha essa visão em sonhos da escada que sobe e desce aos céus, dos anjos trazendo e subindo com a presença do Pai. E é interessante porque Jacó, nesse momento, ele entende que Deus está em todos os locais. Todos os locais têm a dispensação da glória de Deus. Todos os locais. E não importa que se ele estivesse sozinho, ele foi abençoado e ele seria aquele que a semente seria como o pó da terra espalhado, como as estrelas do céu, né? E dessa forma, é interessante a figura que é usada da escada, porque Jacó está no patamar que todo humano está, né? E ele ainda está deitado, como se fosse um pedinte. Ele está abandonado. E a palavra de Deus para ele é exatamente essa, que Deus não o abandonará. E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. A gente percebe que existiu uma resposta bem especificável acerca do que aconteceu. E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. Então, a presença de Deus, ela é algo que sempre existirá. E quando a gente toma essa promessa para a nossa vida, na verdade a gente não está tomando a promessa de Jacó, a gente não está tomando a promessa de Israel, de que onde a gente pisar a planta do pé tudo vai ser nosso, de uma forma assim altamente ufanista, totalmente assim aleatória. Não, a gente está se concentrando exegeticamente no que tem sido falado. E eis que estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito tudo aquilo que eu tenho te falado. Qual é a verdadeira estrutura, né, que podemos retirar? E eis que estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. Isso é altamente relevante para a nossa vida, né? E saber que Deus nos trará novamente à terra, é a terra, no caso, a promessa da terra que temos em Cristo. Né? A Bíblia, ela sempre é para ser lida com uma visão cristocêntrica, nunca em uma visão antropocêntrica. Quando temos Cristo como o principal farol e guia na palavra de Deus, a palavra de Deus ela pode ser viva e eficaz. De forma contrária, a gente acaba caindo em armadilhas. Né? Se a gente entende que Deus está conosco em todos os lugares e Ele pode nos guardar, certamente Cristo está conosco. E Ele nos trará novamente ao paraíso, ao lugar ao qual Ele tem nos preparado. Ou seja, um local que temos saudade e nunca fomos. Entende? É um local ao qual pertencemos sem termos nascido. A Jerusalém Celestial. Pois eu não te deixarei até que tenha feito tudo aquilo que tenho te falado. Que tem muita relevância com aquilo que vimos anteriormente, que Deus deu ao Filho alguns e o Filho não perderá nenhum deles. Por quê? O Filho não vai deixar nenhum deles até que tudo quanto Ele tenha falado
tenha se cumprido. E o que Cristo tem falado? Cristo tem falado muitas coisas a nós, né? Como a gente tem essa visão mais reformada, a gente acredita que tudo que Cristo te fala tem que ser provado na Bíblia. E todas as palavras de Cristo são fortemente aplicáveis e eficazes na nossa vida. Por quê? É só a Escritura e é só Cristo. Nós não somos antropocêntricos. Então, só damos glória a Deus. Entende? Dessa forma, quando a gente entende que esse versículo aplicado à nossa vida, ele está nos colocando de que sempre Deus está capacitado, está aberto a estar conosco, quer dizer que só precisamos pedi-lo, né? E eis que estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. Então, devemos pedir a presença de Deus de forma integral em nossos corações, para que Ele nos abençoe nos locais aos quais formos. Devemos ser arautos de Deus em todos os lugares nos quais pisamos. Isso se torna muito simples de entender quando a gente começa a ter essa visão cristocêntrica. Então, se Ele está conosco e nos guarda, precisamos honrá-lo. Ele nos guardará e Ele nos trará novamente o lugar ao qual Ele nos prometeu. E Ele não vai nos deixar, porque Ele já prometeu que não nos deixaria. É uma palavra que é uma promessa e é uma obrigação do cristão. Quando Deus está com você, isso quer dizer a sua responsabilidade como cristão também de se achar fiel está válida. Por vezes a gente acredita que nós não temos nenhuma responsabilidade, né, com acerca disso. Não, Deus está comigo, eu vou. E aí você age de forma imprudente, você age de forma impensada. E o que na verdade, Deus tem a ver com aquilo que você arruma de problema, com aquilo que você deve resolver. Deus é misericordioso e por muitas vezes nos salva. Por muitas vezes nos tira desses apuros, dessas enrascadas que a gente se mete. Mas, por vezes, nós mesmos cavamos uma cova e queremos que Deus nos retire. Mas, por vezes, Deus vai nos deixar criar calos na mão de tentar subir. Então, quando Deus fala, eis que estou contigo e te guardarei em todos os lugares, quer dizer também que Ele vai te corrigir conforme for da vontade dEle. Deus te guardará. Deus estará contigo. Ele levará ao local que é o paraíso, que é a Jerusalém celestial. Mas para isso, você tem que andar integralmente junto a Deus. Temos visto sempre essa mesma estrutura, a mesma estrutura. Para que você ande com Deus, para que você seja abençoado, você deve cumprir aquilo qual Deus tem preparado e tem falado. Deus falou por profetas, Deus falou por juízes, Deus falou por apóstolos e agora falou pelo Filho. Os apóstolos, na verdade, eles retratam o que o Filho fala. Nos últimos dias, o Filho nos falou. Temos, então, escrituras, profetas e o Filho. O que mais a gente precisa para conseguir compreender a vontade de Deus e seguir rumo à verdade? Por vezes a gente sabe das coisas, né? E agora eu falo como primeira pessoa que é atingida também, né? Porque como eu tenho falado, sempre a gente faz essas reflexões de bate-pronto. Às vezes a gente pede que Deus esteja conosco para nos aproveitarmos da promessa. Deus estará conosco. Deus nos guarda. Deus tem nos ajudado e nos levará para o lugar que Ele nos prometeu. Mas será que estamos dispostos a estar com Cristo? A estar com Deus? Será que realmente estamos dispostos a pedir que Ele prepare o lugar? Ou será que a gente só vê a gente como um estrangeiro digno de pena? Deus não tem essa noção. Deus está em todos os locais. Como Charles Spurgeon falou, às vezes um governante pode ser pesado, pode ser ruim, mas certamente quando Deus está com você e Ele te guarda, você não há o que temer. Então,
Por vezes eu fico imaginando como a gente tem lidado com determinadas situações e atitudes. A gente pede a bênção de Deus, a gente pede para que Deus nos guarde e que a gente siga a sua vontade, mas será que temos procurado saber qual é a sua vontade? A sua vontade não é outra senão revelada em sua palavra. O destino do homem não é a felicidade, o destino do homem é honrar a Deus, realizar aquilo qual foi proposto e conhecê-lo dia após dia. A felicidade, ela vem disso. E não de outras coisas, não de dinheiro, não de relacionamentos, não de compras exageradas, não. O dinheiro, ele pode te ajudar a trazer felicidade. Um bom relacionamento, ele pode te ajudar a trazer essa felicidade, porque você vai estar em submissão com a mesma pessoa, sobre a mesma missão. O dinheiro pode te ajudar a abençoar outras pessoas, mas se você não entende o básico, que é quando Deus nos protege e nos guarda, nada nos falta, talvez a gente não consiga trilhar sem reclamar, sem murmurar. Por isso a promessa é muito clara. Não devemos esperar sermos guardados por polícia, por governos, por segurança própria, câmeras de segurança, não, de forma alguma. Deus nos guarda. E quando Deus nos avisa ou nos chama, a gente tem que levantar e ir. Lembro-me também da história de Jonas. Jonas queria decidir ir para outro local. Mas Deus o designou. E se você ler o livro de Jonas, Jonas reclama o tempo todo, mas ele é obrigado a realizar aquilo. E isso é o que torna o livro de Jonas tão interessante. Você não pode fugir daquilo que Deus tem preparado para você. Mais tempo, menos tempo, você acabará apenas andando em círculos como o povo de Israel durante 40 anos. Por isso essa promessa é tão importante. Então entenda a responsabilidade por trás de pedir e de saber que Deus nos guarda, nos protege e está comigo em todos os locais até que Ele tenha feito aquilo qual Ele designou. Saber que essa promessa ela é muito ampla e nos traz conforto ao coração, mas ao mesmo tempo ela também nos traz a responsabilidade de estarmos no centro da vontade de Deus. Que estejamos realmente ligados a esse ideal, sabendo que se não estamos no centro da vontade de Deus, talvez sejamos corrigidos, apesar de que Ele nos guardará. Certo? Então que venhamos a estar sempre no centro de sua vontade. E por hoje é só, meus amigos. Eu até que consegui fazer esse devocional, eu acreditei que de repente não ia nem conseguir fazer, né, porque eu tenho que resolver mais algumas coisas. E se Deus quiser, amanhã estaremos aí, né, já com o que ele lê. Se você gostaria de aprender um pouco mais de teologia reformada, entre em contato com o pessoal da IBTEC. O pessoal da IBTEC, eles têm um grande reforço nessa ideia da teologia reformada, principalmente a vertente presbiteriana, tá bom? Tenho tido algumas conversas com os irmãos, assim como eu, que parece que, são espalhados da Igreja Batista Reformada. Tem sido muito, muito valoroso. E vamos tentar manter a nossa devocional sempre em dia. Se você está nos escutando através do Spotify, entra no Instagram e segue @PedroSuliano. É lá que eu faço todas as nossas devocionais e depois que eu subo para o Spotify. Da mesma forma, se você estiver no Instagram, dá uma moral lá no Spotify. E tanto no Spotify quanto no Instagram, se você puder, logicamente, entra no YouTube e digita Fé Reformada Batista, Reforbate. Lá eu tenho gravado uma série de vídeos, né? Tem até vídeo para sair hoje, novo lá, hoje ou amanhã, né? Que já está programado. Tenho gravado sempre umas séries e a gente tem colocado no coração o desejo de fazer mais 2 novas séries. A História dos Batistas, do início até hoje, e um livro chamado A História das Doutrinas, do por que crer naquilo que cremos. Entender porque alguns irmãos deram a vida por determinadas ideias que hoje em dia são dogmáticas, né? Por que não devemos
menosprezar o nosso conhecimento da primeira igreja, o nosso conhecimento de todos esses irmãos que investiram pesado para que tivéssemos hoje a condição de termos a Santa Escritura em nossa língua. Ter acesso a isso daqui se dá por conta desses irmãos. Então, a gente tem feito esses estudos e espero que vocês tenham gostado e entra lá se der, ok? Até amanhã, se Deus quiser, e vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Pai, porque hoje estamos aqui, porque podemos falar de Ti, do Teu amor, porque a Tua palavra é verdadeira, viva e eficaz, Deus. Senhor, guarda-nos e protege-nos onde quer que formos, ó Pai. Sabemos que essa promessa é válida, sabemos que podemos orar pelas Suas promessas e Te pedir através delas, ó Pai, porque o Senhor é fiel para cumpri-la, Pai, apesar de nós não sermos fiéis. Deus, sabemos que essa promessa, ela também tem uma contrapartida. E queremos, ó Pai, estar segundo o Teu querer e Tua vontade, no centro da Tua vontade, para onde o Senhor nos envia. Que a gente não precise viver como Jonas, ser lançado fora de um barco, passar por situações em que nos envergonhe o Seu nome, ó Pai, para que depois de tudo passemos por um perrengue enorme e às vezes como se estivéssemos sido engolidos por um grande peixe, quando podemos seguir rumo à Tua vontade e ao Teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, a entender e compreender, e só através da Tua palavra, Pai, podemos ter certeza que essas promessas e tudo aquilo que vivemos pode ser realmente entendido como Tua vontade. Que as coisas que acontecem em nossa vida, ó Pai, sejam correlacionadas a exatamente aquilo que tens preparado. Que trilhemos o caminho, ó Pai, que é o caminho da bem-aventurança. Senhor Deus, abençoa-nos, ó Pai, abençoe cada um dos irmãos, ó Pai, que vêem esses vídeos, ó Pai, aqueles enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar com eles em seu leito, ó Pai, e às vezes não é nem a enfermidade tanta, às vezes é um pequeno resfriado, um pequeno problema de estômago, então que o Senhor possa estar com cada um deles, ó Pai, os curando, Pai, e nos auxiliando para que logo se recuperem, ó Pai, porque temos uma vida tão corrida e atribulada que por vezes não conseguimos nem parar, e nem parece que temos direito de ficar doente, Pai. Então ajuda-nos, ó Pai. Aqueles irmãos, ó Pai, também procuram oportunidade de trabalho, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles, os guie, ó Pai, segundo o Teu querer e Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor traga para eles as condições para que trabalhem e também traga a ideia de que eles precisam, ó Pai, ser verdadeiros cristãos em seus ambientes de trabalho. Refletir e iluminar apenas a Ti, ó Pai. Não se acomodar com a ideia do mundo, não se acomodar com a corrupção. Senhor, eu também te peço, ó Pai, para aqueles que trabalham por conta, como eu e Tamires, que o Senhor traga clientes, ó Pai, o Senhor traga oportunidades. Senhor Deus, eu venho agora, ó Pai, pedir que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e a graça e as consolações do Santo Espírito sejam sobre nós, como sobre todos aqueles, ó Pai, os quais Tu escolheste, os selaste e os preparaste, espalhados por toda a face da terra, Pai. Amém. E é isso, meus amigos, meus irmãos. Vamos lá, que eu ainda tenho que ir lá no Betel resolver isso daqui. Vamos ver se tudo vai dar certo. Até a próxima, meus amigos.